Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas que estão assistindo a mais uma pílula do FIND. Eu sou Línia Pessoa, economista e pesquisadora do FIND, e hoje estou aqui com Alfredo Saad Filho, professor de Política Econômica e Desenvolvimento Internacional do King's College de Londres. Alfredo, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite, é um prazer poder conversar com você aqui hoje. Lenite, obrigado pelo convite. A resposta de muitos países à crise da pandemia trouxe uma atuação mais ativa do Estado, tanto durante o início da pandemia, quanto agora para a recuperação na medida em que a vacinação avança. No Brasil, o debate público gira em torno de um suposto trade-off entre proteger a economia e tomar medidas sérias para conter a disseminação do vírus e salvar vidas. Nós vimos que essa estratégia teve efeitos nefastos e a pandemia tomou proporções exorbitantes no Brasil, que ultrapassou a marca de 450 mil mortes por Covid-19 agora no final de maio de 2021. E economicamente, como consequência, também estamos vivendo uma recuperação lenta se comparado com países que priorizaram o controle da contaminação. Até agora, nós ainda não vimos uma ação robusta e estruturada do governo federal para controlar a disseminação do vírus e promover uma campanha de vacinação para toda a população através do nosso SUS, assim como também não há uma agenda de recuperação sustentável para a economia brasileira. O debate econômico ele continua pautado na agenda ortodoxa de arcabouço neoliberal que veio sendo seguida nos anos anteriores. Então, eu queria pedir para você falar um pouco para a gente sobre as transformações que a crise da pandemia causou nas economias globais, e também sobre a posição que o Brasil vem ocupando nesse cenário. O Brasil é o país, na minha opinião, que teve a pior resposta de política pública à pandemia no mundo. É o único país onde a chefia do executivo abertamente trabalhou contra as políticas de saúde, contra as políticas de distanciamento social, contra as políticas de lockdown durante o período de aceleração da pandemia, e trabalhou contra o desenvolvimento de vacinas e trabalhou contra a política de vacinação em massa. É uma política criminosa, uma política que eu acho que corretamente pode ser chamada de genocida, no sentido do seu descaso sistemático com a saúde e a vida da população. Nesse sentido, o Brasil adquiriu uma posição de destaque, como um experimento o mais triste possível, o mais lamentável possível no mundo. Não é o único país onde o executivo vacilou e levantou, em nome de não fazer nada, levantou esse suposto trade-off que você mencionou entre saúde e economia. A noção de que proteger a saúde da população no ano passado, quando não havia vacina, a proteção da saúde da população significaria fazer um lockdown, prejuízo econômico certo, mas então você poderia proteger a população causando dano à economia, ou então deixa a economia funcionando com uma perda de vidas maior. Houve esse discurso. Hoje em dia, retrospectivamente, é evidente que esse discurso era errado, é evidente, como você corretamente levantou, que os países que adotaram a política mais enérgica de combate à pandemia, a política de eliminação do vírus, logo de entrada, quando isso era possível, esses países tiveram também a menor perda econômica. Porque está claro exatamente o ponto que economistas de esquerda, que o pessoal do setor de saúde de esquerda levantaram logo no começo, é que não há essa dicotomia, porque a economia não funciona se a população está doente ou se a população está com medo de ficar doente. Nesse caso, a economia contrai porque as pessoas se recusam a continuar levando uma vida normal. Não é possível levar a vida normal. Então, esse processo de pensamento associado com o campo neoliberal, associado politicamente com a direita, de que você pode isolar a saúde da economia, que você pode tratá-las como variáveis independentes, que elas não interferem uma na outra, esse raciocínio já estava errado desde o começo. E o raciocínio sistêmico, associado com o campo progressista, essa filosofia de ver que as coisas no mundo real elas são interligadas, esse raciocínio se comprovou ser correto.
Então, está demonstrado logo de cara que as políticas associadas com os governos autoritários neoliberais, essas políticas levaram às maiores catástrofes que a gente tem durante o período da pandemia. Os Estados Unidos, no período Trump. O Reino Unido, sob o governo desastroso de Boris Johnson. O Brasil, com Jair Bolsonaro. A Índia, com Narendra Modi. Outros países também, mas esses quatro, como países relativamente grandes, importantes no concerto mundial e países que tiveram uma verdadeira hecatombe durante esse período do Covid-19. E não foi só hecatombe para eles mesmos. Na medida em que esses países acomodaram o vírus, na medida em que os governos hesitaram em levar adiante políticas agressivas de eliminação do vírus, eles garantiram que o vírus não seria eliminado no mundo inteiro. E que não é só isso, não é só que o vírus continuaria circulando, é que novas variantes iriam se desenvolver nesses países e ameaçar infectar o resto do mundo. Então, mesmo os países que adotam políticas firmes de eliminação do vírus, China, Nova Zelândia, Vietnã, toda uma série de países que adotou políticas de grande sucesso, que conseguiram eliminar o vírus dentro das suas fronteiras, esses países não podem abrir, porque o vírus continua espalhado por um grande número de outros países, e na medida que os países que tiveram sucesso se abram, então o vírus entra novamente. Então, a política irresponsável desses governos neoliberais, autoritários, essa política irresponsável garantiu para todo o planeta, e possivelmente indefinidamente, que o coronavírus continuaria se reproduzindo, circulando e trazendo mutações sucessivas, alguma das quais, até agora a gente tem tido sorte, alguma das quais pode não ser sensível às vacinas que nós já temos. Então, isso pode levar a consequências ainda mais dramáticas do que as que nós já temos sofrido nesse período. Então, o neoliberalismo falhou nesse aspecto. Ele falhou conceptualmente também ao imaginar logo no começo da pandemia que as políticas públicas seriam desnecessárias para se enfrentar esse desafio. Ora, mas está claro que uma pandemia, por definição, ela é um fenômeno social, e um fenômeno social só pode ser enfrentado através do poder das políticas públicas, através do poder do Estado. Isso está mais do que estabelecido depois dessa experiência trágica que nós tivemos durante o último ano. Então, o neoliberalismo ao redor do mundo, o Brasil é uma exceção, mas o neoliberalismo ao redor do mundo se acomodou com essa lição, percebeu, as cabeças pensantes mais inteligentes, perceberam que não seria possível voltar às políticas anteriores, políticas pautadas por regimes de austeridade fiscal, políticas pautadas pelo desmonte sistemático das políticas de saúde pública, políticas pautadas pela privatização sistemática dos setores de saúde, etc. Se percebeu que esse tipo de política, esse tipo de neoliberalismo tradicional, para não chamar de ortodoxo, ele é extremamente frágil, ele aparenta ser robusto, ele é apoiado por um poder coercitivo do Estado, e foi apoiado durante as últimas décadas, mas ele não funciona. E ele vulnerabiliza as sociedades para catástrofes como essa que a gente tem experimentado. Então, o que a gente verifica hoje, particularmente nos Estados Unidos, o governo Biden como um experimento nessa direção, é uma adaptação do neoliberalismo, reconhecendo a importância das políticas públicas, reconhecendo a necessidade do Estado estar presente a nível de política de saúde, mas também a nível de política industrial, mas também a nível de provisão de infraestrutura, para se fazer um ajuste de percurso. Não se trata de superar o neoliberalismo, se trata de fazer um ajuste de percurso, se trata de polir, na percepção das pessoas compromissadas com esse tipo de programa, se poliam as arestas, se acertar o funcionamento do neoliberalismo, para que ele continue funcionando. Então, não é que Joe Biden seja necessariamente menos neoliberal do que Donald Trump. Se trata de um ajuste a nível do poder do Estado, que também corresponde às circunstâncias dentro dos Estados Unidos.
Mesmo no Reino Unido, onde se tinha anunciado há um ano atrás que assim que se superasse a pandemia, se voltaria à política sistemática de austeridade fiscal, mesmo no Reino Unido se deixou de lado esse discurso e se assume que o Estado vai ter que tomar uma posição de política econômica muito mais ativa. Então, o que a gente tem é a possibilidade, nesse período de, espera-se, saída da pandemia, de um tipo de neoliberalismo um pouco distinto do que a gente tinha antes. Um neoliberalismo que é altamente repressivo, do ponto de vista das políticas de segurança pública, mas um neoliberalismo onde o Estado tem um papel mais ativo, abertamente, de coordenação, de intervenção, de atividade no nível de provisão de infraestrutura e de serviços públicos, um papel mais ativo do que era o caso anteriormente. Isso é importante, não só a nível de se prevenir a tragédia, ou tragédias do tipo que a gente está experimentando agora, como também a nível de legitimidade. As políticas econômicas neoliberais sofreram uma crise de legitimidade muito grande com a grande crise financeira que começou em 2007, quando se percebeu que o neoliberalismo não trazia estabilidade econômica, que o neoliberalismo não trazia crescimento econômico garantido, que o neoliberalismo ele era concentrador de renda, de riqueza e de poder político. Com isso, o neoliberalismo perdeu legitimidade e passou a depender muito mais do que antes de políticas abertamente repressivas. E aí se explica também a ascensão desses governos autoritários. Esses governos autoritários que se deram muito mal durante o período da pandemia. Então, cabe mais um ajuste agora. O Brasil, nesse panorama todo, ele segue a reboque. O Brasil tem um governo federal abertamente comprometido com a repressão, um governo federal abertamente comprometido com a política de morte, um governo federal comprometido com a sua própria perpetuação no poder, um governo federal que abertamente sabota a Constituição e as instituições do Estado e que gasta muito mais tempo sabotando a democracia do que promovendo a saúde pública. Eu espero que seja um governo que seja desmascarado, que seja isolado, onde o mal feito seja exposto e as pessoas responsáveis sejam punidas, porque o que aconteceu no Brasil foi um crime deliberado. Não foi por inocência, não foi por ignorância, foi um crime, uma sucessão de crimes, absolutamente deliberada, por uma questão ideológica e por uma questão de dinheiro, para se conseguir dinheiro, para se conseguir dominar território, para se conseguir fazer uma política de gangster, que é a política dominante no Brasil hoje em dia. Espera-se que o Brasil, pelo menos, possa se adaptar a essa nova fase do neoliberalismo, uma fase onde o poder público tem uma intervenção maior, onde o poder público assume a responsabilidade pelo bem-estar maior da população, onde o poder público assume um papel regulador mais significativo na economia, um papel de provisão de serviços públicos, de infraestrutura e assim por diante. Mas, para isso, vai ser preciso uma mudança na correlação de forças a nível federal. O que é difícil da gente vislumbrar nesse momento de ascensão tão significativa das forças de direita. Mas esse é o caminho que o mundo está tomando, e o Brasil, nesse sentido, está cada vez mais isolado. E as políticas do governo federal brasileiro estão cada dia mais expostas a nível internacional, como sendo políticas disfuncionais, como sendo políticas absolutamente reprováveis, políticas de baixo nível e políticas que trazem a morte das pessoas. Então, infelizmente, o Brasil, hoje em dia, é um mau exemplo. É o exemplo que o mundo olha e diz, puxa vida, que pena, mas, ao mesmo tempo, ainda bem que a gente não está tão mal quanto eles. Isso é uma tragédia. Um país que, até há poucos anos atrás, parecia estar tomando jeito de nação, parecia estar tendo um projeto questionável, um projeto problemático, mas um projeto de desenvolvimento nacional. Isso foi perdido. Por razões que a gente pode vir a discutir, mas esse projeto foi perdido, e hoje o Brasil se encontra numa situação absolutamente dramática. Eu espero que a gente possa superar isso no país. O primeiro desafio a ser superado é o desafio do entulho do governo federal com relação à política de pandemia. Isso tem que ser enfrentado com grande determinação,
porque é um exemplo muito claro das insuficiências do neoliberalismo autoritário, só a nível do Brasil enquanto país, mas a nível internacional. Veja só o que acontece com você se você segue esse tipo de política. Acontece o desastre que está se vendo hoje no Brasil. Eu espero que isso possa ser superado, mas é uma questão política, é uma questão de luta política, para que se possa remover esse entrave que tem trazido tanta dor, tanta tragédia, tanta morte no país. Perfeito. Então, a gente vê que, além do Brasil atualmente ser quase um exemplo do que não se fazer durante uma pandemia, né, a gente percebe que parece não haver uma intenção de reorientação, né, para o Brasil. Por parte dos círculos em torno do governo federal, não. Por uma questão ideológica, por uma questão oportunista, enquanto o país está distraído, lutando contra a pandemia, esse grupo no poder instala suas gangues, se arma, divide território e rouba dinheiro da maneira como conseguem. É um grupo de baixíssimo nível que faz a política rasteira, faz uma política violenta, faz uma política de sabotagem da Constituição democrática. É um grupo que visa se manter no poder a qualquer custo, que não vai sair facilmente, mas que demonstrou com isso a sua criminalidade. E, nesse sentido, precisa ser combatido com todas as armas que a legalidade e que a Constituição permitem e obrigam. E tem que ser removido do poder, porque o custo de mantê-los no poder, em termos de vidas humanas, e o custo econômico também, porque a economia brasileira, apesar de todas as promessas do campo neoliberal, não se dinamizou jamais, desde o golpe que removeu a presidenta Dilma Rousseff. Jamais. Com todas as reformas, e a cada reforma se acenava, agora sim, agora vai. Precisa reformar a Previdência, agora vai. Reformando a Previdência, agora vai. Precisa reformar as leis trabalhistas, agora vai. Cada reforma é uma promessa. Nenhuma reforma traz efeito, exatamente como os economistas heterodoxos, que são tão influentes, tão sábios no Brasil, apontaram repetidamente que não ia resolver, e de fato não resolveu. Então, esse grupo que está no poder faz uma política errada, faz uma política que não satisfaz nem mesmo as suas próprias expectativas, faz uma política que é antinacional, faz uma política que é anti-povo, faz uma política que é anti-vida. Ele precisa ser removido do poder o mais rapidamente possível para que o Brasil possa voltar a respirar. Esse grupo é um grupo criminoso. E não é possível que a democracia aceite, acomode grupos criminosos no poder. Alfredo, muito obrigada mais uma vez por você ter aceitado o convite do FIND. Eu gostaria de convidar todos e todas para assistir as outras pílulas que estão disponíveis no nosso canal do YouTube e também nas redes sociais. Muito obrigada aos que nos assistiram, e vocês podem conhecer mais sobre o Grupo de Pesquisa em Financiarização e Desenvolvimento acessando o nosso site ou através das redes sociais também. Mais uma vez, muito obrigada, Alfredo. Obrigado, gente.